Em uma sala escura, um grupo de cientistas observa gráficos pulsando em telas, animados pela ambição de criar os melhores heróis do futuro. No laboratório, uma jovem chamada Lara se destaca. Ela sempre sonhou em ajudar a humanidade, mas o projeto Ômega lhe parece fora de controle. Lara lembra de seu pai, um herói em sua cidade, que acredita que a bondade deve sempre prevalecer. A pressão para seguir em frente aumenta. Enquanto os clones de super-heróis são revelados, a emoção se mistura ao horror. A perfeição esperada se transforma em traição e vilania. Lara vê um dos clones sussurrar sobre dominância e um frio na espinha a faz perceber que o que era um sonho agora é um pesadelo. Dividida entre sua lealdade ao projeto e suas convicções, Lara se pergunta: a busca por poder realmente vale a pena? Lara hesita ao ver os clones em ação, destruindo a cidade em uma exibição de força bruta. Um grito ecoa ao seu redor. O Hulk avança, sua fúria sem limites, enquanto soldados tentam detê-lo. Mas eles não são páreos para sua força descontrolada. Do outro lado, o Homem-Aranha rasteja pelas paredes, manipulando a situação para seu benefício, ignorando o caos que criou. Uma criança assustada observa a destruição. Seus olhos grandes encontram os de Lara, buscando proteção e compreensão. Lara se ajoelha, o mundo em ruínas ao seu redor, ponderando se suas escolhas foram certas. O peso do que perdeu a consome. O Hulk para olhando em volta. Algo brilha em seus olhos, um reflexo de quem poderia ter sido se não fosse pelo projeto. Enquanto isso, Homem-Aranha se dá conta do vazio em sua conquista. Medalhas e aplausos não mascam a solidão que sente. Lara se levanta, a voz firme e decidida. Ela grita para os clones pararem, uma última esperança de redirecionar o caos. O Hulk hesita, a grunhido ecoa enquanto ele reflete sobre as palavras dela. Qualquer vestígio de humanidade luta dentro dele. Homem-Aranha se move mais próximo de Lara, uma centelha de compreensão cruzando sua mente. A bravura da garota o inspira. Os clones, paralisados por um momento, olham para Lara e, em um acto de rebeldia, os gritos e lamentos aumentam. Lara entende que aquele grito era mais do que uma ordem, era um chamado à humanidade dentro de cada um. O conflito interno é palpável. O grito de Lara reverberou no ar. Olhos atônitos se voltaram para ela, os clones hesitaram, como se um lampejo de dúvida surgisse. Enquanto isso, Batman observava a cena, calculando as possíveis reações. Sabia que era um risco, mas precisava de uma estratégia. Um clone dele apareceu, sem limites, olhos frios. A batalha não seria apenas física, seria moral e emocional. Lara sentiu um arrepio ao ver a fúria dos clones. O que era ser humano, lutava contra refletores de sombra. Cruzando a cidade, Mulher-Gato tornava-se mais implacável. Para ela, o domínio era um sinal de força, não de fraqueza. Ela se perguntava de quem eram esses clones, eram espelhos de quem um dia foram ou gostariam de ser. Mulher Maravilha, firme em suas convicções, sentia que precisava governar, não proteger. Aquela era sua luta. Ela falava para seu grupo: a humanidade precisa de liderança. Porém, as opiniões eram divididas, tensões cresciam. Supergirl, distante, puxava a sua própria verdade. A nova ordem que buscava não mostrava compaixão. Ela queria controle. Os clones se moviam em direções imprevisíveis. Lara notou que todos os heróis sentiam o peso de suas escolhas. Em um canto da cidade, Batman preparava um plano. Ele precisava encontrar um modo de fazer os clones hesitarem. Uma nova ideia surgiu em sua mente. Ele poderia usar a vulnerabilidade de um clone, expor sua fragilidade interna. Lara, percebendo a confusão ao seu redor, buscou abraçar a humanidade perdida. Seu gesto era uma chamada à ação. Ela chamou outros para se unirem a ela na esperança de resgatar a essência que os tornava humanos. Mas as reações eram mistas. Alguns tinham medo, outros se achavam perdidos. A incerteza pairava no ar. Em meio a todo o tumulto, o clone de Batman avançou, sua frieza contrastando com a humanidade pulsante de Lara. Você não pode mudar o que sou. O clone gritou, desafiando o que Lara tanto tentava redescobrir. Lara retrucou: mas você pode escolher, você ainda pode sentir. Sua voz era uma mistura de bravura e compaixão. A multidão observava em silêncio, a tensão crescente. Aquela batalha era mais do que física, era sobre a alma, um momento de hesitação. O clone congelou, a dúvida penetrava sua mente. E então uma decisão. A cidade, perdida entre caos e esperança, aguardava a escolha. Lara tinha aceso uma luz ou mergulhado em mais trevas. E no último instante, uma escolha: a humanidade poderia ser resgatada ou a escuridão prevaleceria novamente. Lara sentiu o coração acelerar. Sabia que a resposta não estava nas habilidades superpoderosas, mas na esperança, e assim a cidade aguardava. Afinal, a verdadeira batalha não era contra os clones, mas pelo que ainda havia de humano. No coração da cidade, a batalha fervia. Heróis e clones se enfrentavam, cada golpe ressoando como uma pergunta ecoando na mente deles.
A Mulher Maravilha encarou seu clone. O olhar da outra refletia uma verdade que ela não queria ouvir. Suas histórias eram mais semelhantes do que imaginavam. Por que lutamos? Perguntou o clone, suas palavras cortantes. A dúvida pairou entre elas como uma nuvem densa. Batman, ao longe, lutava contra seu próprio clone. As sombras de suas escolhas passadas se tornavam ainda mais confusas sob a luz da batalha. Ele gritou, quase sem querer: não somos o que poderíamos ser. As palavras ressoaram, ecoando no ar como uma verdade dolorosa. Os clones hesitaram, suas intenções se confundindo com a incerteza. Para eles, a linha entre o certo e o errado parecia cada vez mais tênue. E então a mulher gato, observando de longe, percebendo o dilema que se desenrolava, a urgência de agir tomou conta dela. Ela desceu e se aproximou. Precisamos de um plano. Agora, mais do que nunca, a decisão precisava ser coletiva e unida. As vozes se misturavam, discussões fervilhando sobre compaixão e sacrifício. O que era realmente humano, afinal? O clone da Mulher Maravilha, ainda lutando internamente, olhou em volta e questionou por que estamos condenados a viver na sombra deles. A tensão explodia como fogos de artifício, cada um à beira de uma revelação. O que seria mais forte, o destino ou a escolha? Enquanto a batalha esquentava, uma nova compreensão começou a surgir. A verdadeira luta não era apenas por vitória, mas pela identidade. No calor da batalha, os heróis se encararam, dúvidas transparecendo. O que nos torna quem somos? Pensou um deles, hesitando diante da luta. Em vez de continuar a luta, um dos heróis levantou a mão. Espere, vamos tentar algo diferente, sugeriu, influenciando os clones ao redor. Os clones hesitaram, seus olhares se cruzaram. Cada um começou a se questionar: posso ser mais do que sou? A batalha estava prestes a mudar. Unidos, os heróis e seus clones enfrentaram uma nova ameaça. A antiga rivalidade cedeu lugar ao desejo de proteger algo maior do que eles. Quando o desespero tomou conta, um clone salvou um herói em apuros. A vida é mais do que o que somos. É sobre o que fazemos, parecia gritar sua ação. Após a vitória, os heróis e clones se reuniram. Olhares agora cheios de compreensão. O passado não define, mas as escolhas sim.